Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos a Luz Sextos. Sou a Bia Rodrigues e hoje nós vamos continuar a nossa saga no tarô, nos arcanos maiores. E vou falar, porque da última vez eu falei do lado sombra, né? Mas do lado sombra de cada constelação do tarô. Agora eu vou falar do lado sombra de cada arcano dos 22 maiores do tarô. Então, vamos lá, né? Porque são 22, então tem bastante coisa pra gente ver aqui, né, Boris? Pois é. Então, vamos lá. Passando aqui já para as cartas, vocês vão ver todas as cartas ao contrário. Esse aqui é o tarô vice-versa, né? E ele mostra os arcanos, né? De frente e por trás, ou seja, o lado positivo e o lado negativo, luz e sombra, tá? Então nós temos aqui o nosso querido mago. Aí você olha e fala assim, mas o mago tá aqui de novo? Não, esse aqui é a roda da fortuna, né? Do lado avesso, tá ok? Vamos ver isso aí com calma. Então vamos começar aqui pelo nosso mago. O lado sombra dele traz muito egocentrismo, muita falta de sensibilidade em relação aos outros, tem um desequilíbrio no sentido de ser demagogo, mentiroso, manipular, né? Servir aos outros em benefício próprio. Então, isso é o lado aí obscuro do mago, né? Pois é, você vê que o mago tem potencialidades, coisas maravilhosas que acontecem com o mago quando ele está de frente, lá olhando para o sol, quando você olha para ele de frente, né? Obviamente ele está lá olhando para o nascer do sol, os inícios, as possibilidades, os caminhos, mas quando ele está de costas, né? Nós vemos inclusive aqui a árvore da vida, né? No manto dele, e ele se utilizando, né, dos seus próprios poderes para benefício próprio, né, e sem pensar, né, nos outros, enfim, em qualquer outra coisa que não seja nele, né, é o egocentrismo. Aqui nós temos a nossa roda da fortuna. A roda da fortuna, ela quando não está num estado positivo, ela fala da impaciência dos acontecimentos, a pessoa fica impaciente. Então, todas aquelas situações que a gente tem, né, os detalhes da vida, do dia a dia, né, a pessoa não sabe lidar com isso, tem dificuldade com essa movimentação, né, que a vida da gente tem, né, não tem jeito. Tem dificuldade também com se recuperar, né, depois de problemas difíceis. Existe uma dificuldade grande para a recuperação, né? E também traz aqui uma questão do oportunismo e do proveito próprio. Você vê que tem muito a ver com o mago, né? E aqui a roda da fortuna, ela fala, essa carta, quando ela está do avesso, né? Que ela mostra a roda da fortuna, a esfinge, né? E a esfinge olha diretamente para o mago. Então, quando a gente vê de frente, é o mago olhando para a esfinge. Então, são as potencialidades bacanas, né? Aquela situação de, poxa, se a coisa não tá legal, a tendência é melhorar. Tá, mas se você estiver bem, né, a tendência é piorar, sim, porque a vida é feita de altos e baixos. Mas mesmo assim, a roda da fortuna de frente, ela traz o conhecimento adequado, né? O movimento adequado, para que a gente possa entender esses movimentos da vida e não sofrer profundamente com nada disso, né? Aí, bom, aqui nós temos, e aqui vocês veem a roda já toda quebrada, né? A roda da fortuna, a esfinge olhando para o mago, né? O mago olhando para a esfinge, e é o decifra-me ou devoro-te, tá? É mais ou menos isso. Bom, agora a gente vai ver aqui a carta do Sol. O Sol, quando ele está no seu lado sombra, você vê que não tem claridade, né? Não tem uma claridade decente, é escuro, é sombrio, é cinza, né? O cavalo, né? Ele está realmente aí no movimento de querendo, né? O carinho
da criança, e a criança, por sua vez, né, olhando para um paredão, para coisas que acabam que não tem saída. Então são as incertezas, a falta de confiança em si própria, a incapacidade de ver as coisas com clareza, né? Porque muitas vezes as pessoas se perturbam muito, né? Com aquele fogo intenso das paixões. Então tem necessidade realmente de perceber a realidade para além das aparências, ou seja, precisa ver as coisas além do que se vê. Então, esse muro muitas vezes pode significar sim uma contenção, um pare, um stop, né? Mas também pode significar que é só mais um obstáculo a ser vencido, tá? Então, vamos continuar. Aqui na segunda constelação nós temos a Papisa de Costas. Então, o lado sombra da Papisa traz aí um inconsciente muito reprimido, né? É a pessoa que acaba que não dá ouvido, né, para a sua intuição, despreza essa experiência do mundo psíquico, né? Aquilo que está dentro da mente, aquilo que muitas vezes, né, as pessoas pensam, né? Aqueles insights, e a pessoa às vezes não dá essa atenção devida para essas situações, né? Então, muitas vezes trazem um ceticismo, trazem o pessimismo, né? Muita dualidade, né, pode trazer aí para a pessoa aquela dificuldade nas escolhas da vida. Então, muita emoção, pessoas que ficam muito impressionadas, né, elas se tornam pessoas impressionáveis, e frio e distante, porque é basicamente isso. A Papisa, por si só, ela já é uma coisa mais cautelosa, mais distante, né, com os segredos, com o oculto. E nesse caso, quando ela está de costas, ela fica realmente fria e distante, né? Bom, aí nós temos aqui a carta da justiça, que faz parte dessa constelação, segunda constelação, tá? O lado negro da justiça é muita crítica, a pessoa fica muito crítica, fica muito desconfiada, julga demais as pessoas, não se avalia, né? Porque a avaliação própria é muito importante, né? Então, muitas vezes a pessoa não se avalia. Como vocês estão vendo aqui atrás, né, do trono da justiça, nós temos a justiça olhando de frente, ela vê o cosmos, né? Ela vê o todo para poder realmente dar um veredito, mas com toda tranquilidade, com toda parcimônia, com toda calma, vendo sempre os dois lados, né? Sem desequilibrar a balança. Aqui atrás nós já vemos Amit, né? Que é aquele que come os corações daqueles que não são justos, né? Isso aí é uma coisa que a gente vê no Antigo Egito, então tem que se estudar muito, né, para a gente poder entender todas as nuances que traz o tarô. A espada da justiça, né, ela está aqui toda quebrada, rachada, né, mas ainda existe uma esperança, né, porque a borboleta ela sempre está aqui, né, junto da espada, mostrando que sempre pode haver esperança, mesmo nesse caos que existe aqui na vida da pessoa, né? Então, existe também uma falta de responsabilidade, né? A pessoa fica sem responsabilidade, e fica muito arredia quando alguma coisa escapa do controle, né? Ela fica agressiva, né? Vamos colocar dessa forma. E elas começam a apreciar coisas externas, né? Ou seja, materialidade. Então, traz muito medo também, traz muito medo interno, né? De algemar a si próprio numa situação muito complicada e muito difícil. Essa carta é realmente muito difícil lidar com a carta da justiça, e é
é um arcano que dentro da matriz também traz dificuldade se ele tiver aí no seu lado negativo, né? Bom, agora nós vamos ver aqui a carta. Oh meu Deus, onde eu botei? O lado do julgamento aqui, do lado do julgamento, tá aqui. É porque quando muitas vezes a gente vê esse tarô aqui e não traz diretamente a lembrança do que é, mas é a carta do julgamento mostrando que as coisas, elas vão realmente se transformar, que mesmo em terras áridas as coisas podem ter vida, podem ganhar vida. Isso depende muito de nós, né? A lei do retorno. São duas cartas, inclusive, né? Tanto o arcano 20, que é do julgamento, quanto o arcano 11, da justiça, são cartas que tratam muito da lei kármica, né? Então, a gente vê aqui que na carta do julgamento, quando ela está ao contrário, né? Ela traz uma dificuldade em ouvir a sua própria voz, sua voz interior, né? Também não escuta os sinais interiores. E traz resistência às mudanças, às transformações, porque o julgamento ele fala disso, né? Os mortos voltaram à vida, né? E os que estão vivos na época, né? Uma época de destruição, esses estarão mortos para sempre. Então essas transformações na vida, elas acontecem o tempo todo. E na nossa vida, muitas vezes, a gente tem que associar essa carta aí à carta da morte, porque fala disso, né? Dessa morte que a gente tem em vida, né? Essa morte para uma vida melhor. Essa transformação que a gente passa e que tem muita ligação, obviamente, com o signo de Escorpião, né? Bom, já outro assunto. Essa utilização de poder aqui, né, no arcano do julgamento, porque é um julgamento divino, né? Uma carta divina, pode, às vezes, trazer para a pessoa algumas coisas de perversão, sabe? Para atuar em interesse próprio. Bom, explicando isso daí, é como se a pessoa ela fizesse os seus próprios julgamentos em relação a essa perversão. Não estou falando de perversão de maldade física, né? Estou falando de uma maldade dentro dela em relação às pessoas, de pensamento, né? Então, o mais importante aqui nessa carta do julgamento é ter a noção de que sempre pode ser transformada, a vida sempre pode ser transformada, né? E quando você não olha, né, para o sol, para a liberdade, para as possibilidades, você fica de costas para isso, achando que tudo sempre é feito, né, através de você, por você. Peraí, gente, deixa eu tirar o Boris daqui, porque... Sai. Chatíssimo. Bom, vamos lá. Vamos passar aqui para terceira constelação, que é a constelação aí que a gente começa com a carta da Imperatriz. Então, gente, a Imperatriz é uma carta linda, né? Maravilhosa. O problema todo é quando a Imperatriz ela vira de costas. Aí nós temos a possessividade atuando, o ciúme atuando, medo de perder aquilo que tem, né? Fica sempre com medo de perder coisas, pessoas, né? E muitas vezes a pessoa se sente desvalorizada quando elas não são apreciadas, né, pelos outros. Então requer muito um milindre, né? Requer que seja elogiado, né? Que os outros tenham apreço. Então tem essa conotação aqui muito complicada, muito difícil, né?
com a Imperatriz. Nós temos inclusive aqui a letra Dalet, né, no alfabeto hebraico, que essa letra aí ela traz muito do dar e receber, né? Fala realmente de você, para você poder receber bênçãos, você precisa dar bênçãos. Então, tem muitos contextos aqui importantes e fala de benevolência, né? Ser benevolente com o outro. E aqui nós vemos as rosas, né, que brotam aqui em direção à letra Dalet, ou seja, aquilo que você dá, você recebe, né? Só que muitas vezes a pessoa não consegue dar, ela só quer receber. Então as coisas complicam bastante nesse sentido aqui na Imperatriz, tá? Bom, já no pendurado, né, nós temos aqui o medo da solidão. E muitas vezes esse medo da solidão, muitas situações complicadas na vida de uma pessoa podem trazer para ela aí sentimentos de vitimização, né, de martirização, ou seja, a pessoa ela começa a se ver como uma vítima da sociedade, uma vítima da vida, ou então um mártir, aquele que se sacrifica pelos outros, né? E é muito ruim isso, né, para a própria pessoa, porque ela está sempre com essa sensação, né, e quer que os outros, né, entendam isso, só que ninguém entende o íntimo, o interior de ninguém, né, só Deus. Então elas começam a não enxergar a vida, né, encarar a realidade das coisas como elas são de verdade, e desenvolve aí algum tipo de tendência para escapismos, ilusões, né? Às vezes escapa até mesmo para as próprias ilusões, né? Tudo muito na mente. E aí isso traz, obviamente, né, que traz desequilíbrio para a vida da pessoa, e ela pode até entrar num sentido aí de ficar pretensiosa demais ou megalomaníaca demais, entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a carta do pendurado ele traz potencialidades muito bacanas de criatividade, de olhar as coisas de uma forma diferente, de trazer o céu à terra e a terra ao céu, mas tem o lado obscuro aí, né, que realmente complica muito essa questão, né? E esse pretensionismo, essa megalomania que a gente está falando aqui, é justamente quando a pessoa ela se acha, ela fica prepotente, né, de dizer que eu consigo trazer o céu para a terra e a terra para o céu, coisas assim, sabe? Mirabolantes. Bom, já aqui nós temos a carta do mundo. A carta do mundo, ela fala aqui de medo de restrições, né? Traz uma limitação em termos de vida, de uma forma geral. É como se a pessoa se sentisse limitada, sem força para ir adiante, né? A pessoa fica restrita mesmo. Então, a forma e a estrutura, né, do mundo, de uma forma geral, que a cerca, né, é como se ela não conseguisse lidar com aquilo ali, né, com o fluir das coisas. Então isso aí muitas vezes leva ao comodismo, leva à inércia, né, porque a carta do mundo é uma carta de movimento, muito movimento, de ganhar o mundo, de viajar, de, né, entender que o mundo não é um local pequeno, né, que você pode trabalhar com coisas maravilhosas, né, no sentido de expansão, quando você expande seus horizontes, né, trabalhar com viagens, trabalhar com coisas que tragam movimento, são situações importantes aqui na carta do mundo. E quando ela sai, né, no seu lado sombra, ela traz aí toda essa situação de restrição, de medo, de se sentir preso, de não conseguir ir adiante, né? Vamos lá. Agora nós vamos passar para quarta egrégora aqui, né, a quarta constelação do tarô,
E a gente vai falar do lado sombra do imperador. Então, aqui as pessoas se tornam críticas, conservadoras demais, o detentor da verdade, sabe? Aquela pessoa que eu sou a verdade, né? Mas nada existe. Qualquer coisa que fale não importa, porque o que eu digo, o que eu penso, o que eu falo, isso sim é o correto. Então, tem muita gente por aí assim, né? E num extremo, a pessoa se torna ditatorial mesmo, né? Um ditador, ou então aquela pessoa cheia de dogmas e preceitos, né? Bom, aqui existe, como eu já falei, né, essa pretensão de sempre ter razão, de sempre saber de tudo a respeito de qualquer tipo de assunto, ou um determinado assunto, ou qualquer assunto, né? Então, acabam também, num movimento ruim, ficando preguiçosos, né? A pessoa fica preguiçosa, fica indolente, né? Porque se acha, né? Sou poderoso e não preciso fazer grandes coisas, não preciso fazer mais nada. E a gente sabe que, né, a carta do imperador, ela fala justamente do cuidado, né, do cuidado com o povo, com o seu reino, com a necessidade de estar em comunhão com a parte espiritual, cuidando da parte material. Isso tudo é muito importante, né? Os elementos que regem a nossa natureza, eles precisam realmente fazer parte disso. E a gente vê que é um trono cinza, né? Ele por trás é um trono cinza apagado, o sol sem brilho, né? As fases da lua sem brilho, a alquimia, né? Sem brilho, e tudo trancado, né? Num cubo, tudo trancadinho aqui num cubo, e o fogo de fora, né? Ou seja, onde tudo deve estar contido, né, na verdade não está. Então, o fogo que alimenta toda essa iniciativa, essa força, esse poder, né, do imperador, ele acaba ficando de fora, né? Mas mesmo assim, a gente vê que sempre tem a condição de mudar, de melhorar, né? Porque o fogo traz iluminação, e por mais escuro que esse trono seja, que esse reino seja, né, sempre tem a chance de mudar. A gente sabe, a gente conhece aí as histórias de reis, né, do passado, e nós temos monarcas que foram positivos e monarcas que foram extremamente negativos. Então, o povo acaba ficando à mercê disso. A mesma coisa acontece com, né, com o nosso país, a nossa nação, né, onde a gente mora. Nós temos os nossos governantes. Se eles não olham pelo povo, né, eles empobrecem o povo para enriquecer a si próprio, sendo que ele não percebe que ele não está sendo uma pessoa equilibrada, e ele está só se obscurecendo cada vez mais, né, prejudicando a todos. Óbvio que isso tem retorno, né? A lei do retorno, ela existe fortemente. Então, todas essas pessoas que fazem maldades, que só querem tirar proveito de tudo aquilo que possui, com certeza vai ter aí um problema muito sério para encarar, ou no final da vida, ou numa próxima vida, enfim, seja da forma que for, Deus sabe muito bem como fazer isso, tá? Vamos lá, então. Aqui é a carta da morte, né? Nem parece, né? Mas é a carta da morte. Do outro lado nós temos a morte, como todo mundo conhece, e aqui são as pessoas, né, olhando para a carta da morte. Ou seja, o que a morte está olhando é a transformação, é a modificação. São os pilares, né, da esquerda, da direita, né, Jaquim e Boaz, dentro da Kabbalah. E nós temos o Sol, que seria Tiferet, né, olhando para essa transformação, para essa modificação, né, para amenizar, né, o ego, ter mais consciência, né, sobre as coisas, porque aqui, né, a morte observa esses dois homens iludidos, né? Tem uma dançarina nua aqui, um oferecendo uma flor, né, essa flor
branca. O branco, né, nesse caso aqui no tarô, ele sempre vai refletir, quando é uma flor, ele sempre reflete a liberdade, né, no mesmo caso aqui do louco. E aqui uma garrafa, ou seja, eles estão inebriados, né? Estão inebriados com esse dia a dia de riquezas, de danças, de bebida, né? Sem notar que eles estão destruindo a vida deles. Ou seja, pararam no meio do caminho, ficaram numa terra árida, quando podiam continuar o seu caminho em direção ao sol. E a morte está ali olhando para eles, está vendo tudo isso daí. Então a morte vem como um motivo de transformação, de mudança, tipo acorda, acorda, segue seu caminho. Tem gente que consegue, tem gente que não, né? Então é o medo de largar, de perder as coisas, né? É a dificuldade mesmo de aceitar, inclusive, a ideia da morte física. Tem gente que tem medo da morte. Eu, por exemplo, sempre tive muito, né? Tenho trabalhado isso aí constantemente em mim, mas ainda é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Valoriza mais os objetos, né? As posses, do que as pessoas. Dá a sensação de limitação, porque a pessoa fica paralisada, né? Viajando ali naquele mundo abstrato, material, né? E não vê que a vida é muito mais do que isso. Então traz também apreensão, pessimismo, medo do desconhecido, né? Porque essa situação da paralisação ou de ficar inebriado com alguma coisa é o medo mesmo do desconhecido. Então a pessoa meio que paralisa, né? Prefere ficar ali estagnado do que seguir adiante. Então também traz problemas com questões de rejeição, sabe? Então essa carta fala muito sobre essas situações. Bom, arcano do louco, né? O nosso querido louco que faz a jornada, que somos todos nós, né? Na atividade da vida. Então o louco, ele traz aqui o medo mesmo, né? De ser considerado um louco, um doido, imaturo, né? Fala dessa confiança pessoal, né? Que falta, o medo de assumir riscos, porque a carta do louco é isso, né? Ela vai te levando em direção à vida. E não importa que existam penhascos, montanhas, dificuldades, problemas, né? E o que importa é que realmente você viva a sua vida sem medos, né? Sem retrancas, sem receios, né? E existe aí a necessidade de se assumir alguns riscos na vida, né? Viver é um risco constante, né? Então, falamos de desequilíbrio também entre a mente e os instintos e a irresponsabilidade, porque uma coisa é você se lançar ao desconhecido, mas, né, com a sua sacolinha aqui de sabedoria cheia, né? Ou seja, ele só leva o que é necessário, mas aqui dentro está a sabedoria do que ele já aprendeu no caminho. Então você só se lança desafios, né? Quando realmente tem ali alguma possibilidade de você, né, receber algo em troca, né, de forma positiva. Aqui, na carta do louco, ao contrário, né, ao avesso, a gente vê essa flor, né, a florzinha branca da liberdade, mas ela se despedaçando. O cão, que normalmente está sempre junto dele, está mais afastado. O cão são os amigos, as amizades. Então a pessoa, às vezes, ela acaba com essas doideiras, com essa irresponsabilidade, ela acaba afastando as pessoas dela, né? Então é muita coisa, né, gente? Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui. Bom, na quinta constelação, que é a do Papa e da Temperança, o lado sombra do Papa. E olha que bonitinho esse neném. Bom, mas o lado sombra do Papa é quando ele se fecha para o conhecimento e quando ele fecha o conhecimento que ele tem em si próprio. E isso começa a se tornar um dogma, ou seja, ele usa o conhecimento para ele próprio e acaba subjulgando outras pessoas,
por conta desse conhecimento. Então também tem aqui inflexibilidade, né? Porque se torna uma pessoa inflexível, tem que ser desse jeito aqui, né? Senão não é. E isso acontece muito com as religiões, né? E é muito complicado isso, né? A intolerância que traz dentro de si, às vezes tem realmente um sistema aí muito rígido dentro das próprias crenças, né? Porque ele acredita realmente naquilo ali, no que ele está usando, no que ele está transformando. Atrás nós vemos aqui um pentagrama, né? Na verdade o tetragramaton, né? Que é o nome de Deus, nas costas dele. Nós vemos aqui a deusa da fertilidade, né? Asherá. Nós temos aqui a criança com a chave do mundo, a maçã, que é um símbolo de prosperidade, né, aberta, mas é tudo para ele, sabe? É como se ele soubesse de tudo o que existe na parte espiritual, né, mas ele guarda para ele, sabe? Ele usa o cetro para receber as energias espirituais, né? Aponta para o céu, mostrando que é de lá que vem, mas ele na hora, né? Você vê que aqui não aparecem as pessoas as quais ele está ali conversando, né? Porque ele está ali, é como se ele estivesse sozinho, é tudo para ele, né? Então isso aí é muito ruim que aparece aqui no Papa, né? Então ele recusa a questionar as suas próprias crenças, tem um medo enorme de falhar, uma insegurança, né, na própria autoexpressão, ou seja, na forma como ele mesmo se expressa, ele é inseguro por dentro, né, gente? É aquilo que eu te falo, né? O por dentro. O por fora a gente não está vendo, né? O por dentro. Bom, o lado sombra da temperança traz uma dificuldade muito grande para fluir com as coisas da vida, né? O dia a dia, o natural. Então as pessoas aqui às vezes se tornam rígidas, temperamentais, ficam impacientes, né? Acabam que muitas vezes não aprendem com os erros que são cometidos. Então a temperança, né, quando ela está de costas, ela traz tudo isso, né? A impaciência do leão e a chatice, né, eu esqueci o nome agora, oh meu Deus, desse pássaro, enfim, mas é um chatinho, né, e ele fica perturbando, né, o leão, e o leão é impaciente, então fica um enchendo o saco do outro, então a pessoa fica com isso dentro de si, né? Então se tornam temperamentais, são impacientes, tem muita rigidez de entendimento, enfim, todas essas situações, né? Lógico que tem muitas outras coisas, né, gente? Mas senão vai ficar um vídeo aqui de 200 horas. Vamos lá. Agora, na sexta constelação, que a gente fala aqui dos enamorados e da carta do diabo, né? São bem propícios um para o outro aí, né? Nessa situação delas ao contrário, porque os amantes, né? Aqui aparece a pessoa que por algum tipo de medo não quer se comprometer com os outros, né? Fogem das responsabilidades. Então, assume papel de vítima, né? No modo de, por exemplo, para evitar confronto, a pessoa se faz de vítima, de coitadinha, né? Então, tem aqui mais um monte de outras conotações, né? Na carta dos amantes, quando não está ok. Então, fala de traição, que é a traição, né, de Adão e Eva em relação a Hashem, quando eles comem o fruto proibido, né? Falam de dor, de sofrimento por conta dessa traição que eles tiveram. Eles não podem mais entrar no Jardim do Éden, ou seja, a felicidade fica restringida, né? Não sabem, às vezes até o próprio casal não sabe equilibrar, né? Que a mulher recebe, né? Ela tem a taça, a marca do elemento água, e o homem tem a marca do elemento fogo nas costas. Ele bota, né, as suas bênçãos na mulher, a mulher recebe essas bênçãos, e em forma de retorno é a geração dos filhos.
Então, gente, o sexo aqui também é muito importante nessa carta, fala disso, né, das traições, do sexo indevido, e logo em seguida a gente tem a carta do diabo, que fala de sexo, de vícios, né, drogas, todos os tipos de coisas que não são positivas, né, banditismo, né. Então, tem aqui também uma questão da tendência da dramatização. A pessoa dramatiza demais as coisas, tem dificuldade, né, em se prender a alguma coisa, não consegue se prender a nada, tem desejos muito obsessivos, né, críticas muito destrutivas, uma ambição que é demasiada, né, e não, não olha os meios, né, para atingir os seus fins. Ela vai fazer o que tiver que fazer para conquistar e conseguir aquilo que deseja. É uma carta muito perigosa, né? Porque, por outro lado, nós temos a grande possibilidade de nos libertar dessas amarras, de ter um poder muito grande, porque é uma carta que traz poder, né? O arcano do diabo tem muito poder, é só saber utilizar ele, né, para o bem, que as coisas vão bem. Bom, a próxima constelação é a gente tem o carro e a torre, né? O carro, o lado sombra do carro, fala que traz um controle muito grande, que é um controle muito grande sobre as coisas, rigidez, o desgoverno por desequilíbrio, né? A pessoa fica realmente querendo comandar tudo, querendo ter mão de ferro, né? Porque está realmente desequilibrada. A gente vê aqui, inclusive, até o caminho se desfazendo por trás, né? A pessoa vai indo, mas não tem depois, não tem volta, sabe? São coisas que você faz e que não tem como voltar atrás, né? E fala dos desejos, das paixões incontroláveis, né? Da dispersão e do desgaste de energia em vão, né? E a gente tem aqui alguns símbolos. O carro é o símbolo do signo de Câncer, né? Que fala muito dessa questão dos desejos, né? do bem-querer, do amor, da sensibilidade, né? A gente tem tudo isso. O signo de Câncer é regido pela Lua, e nós na frente, né, do carro, na frente, nós temos o condutor, né? Nós, que é sempre como se fosse o imperador sentado, né, ou dirigindo a biga, né, no carro. Ele tem a lua, ele tem a meia-lua na cabeça. As simbologias são fantásticas, que a gente precisa aprender, né? Bom, e aí nós temos a carta da torre, que traz pra gente no seu lado sombra medo de perder o próprio ego, de ser quem é, de perder o controle da situação. Então nós vemos bem, né, porque o imperador, ele dirige uma biga. Biga normalmente ela é conduzida, né, pelas esfinges, como está aqui na carta da torre, só que aqui a gente não vê porque ele está de costas. Eu costumo representar muito, aqui não tá essa representação, né, que parece mais uma coisa romana, mas eu gosto mais da representação egípcia, né, do faraó conduzindo a biga. Bom, mas voltando à torre, fala disso, né, medo de perder o controle da situação, né, as explorações emocionais ficam, tudo é muito emocional, tudo muito descontrolado, traz rigidez, traz arrogância, orgulho excessivo. Porque quem é que quer cair do cavalo? Quem é que quer cair do alto do seu pedestal, né? E também traz pessimismo, sentimento de superioridade. Tem uma passagem, né, bíblica, né, inclusive, que Herodes manda construir, né, uma cidade para ele, né, no alto de uma colina. E essa cidade é como se fosse intransponível, com todas as riquezas, com todas as maravilhas, como se fosse inalcançável pelo homem, porque ele tinha medo de perder tudo isso. As riquezas dele, o ego dele infladíssimo, né? Então ele tinha medo de perder tudo isso e vivia sob o jugo do Império Romano. Talvez seja por conta disso que o autor do Vice-Versa, ao invés de colocar aqui um faraó, colocou aqui o imperador, né?
Vocês veem como tem muito a ver. Mas no final das contas, tudo foi destruído. Os romanos conquistaram a cidade, né? Os moradores que a viviam lá se mataram, eles próprios tomaram veneno, não se deixaram, né? Os hebreus que moravam lá, não se deixaram eles como pessoa se conquistar, né? Mas a cidade foi tomada, né? Enfim, tem muitos estudos por trás de tudo isso que a gente fica realmente enebriado quando escuta, às vezes pela primeira vez, né? Pois é. Então vamos passar aqui para a 8ª constelação, e a carta da força, né? Que olhando assim, de repente, né? Parece até a carta do diabo, mas não é não. É a carta da força, se controlando com relação aos desejos, né? Porque aqui é o diabo, né? Mas a força, ela se controla em relação ao diabo, mas isso quando ela está de frente. Quando ela está de costas, ela está olhando, né? Aqui a gente vê as costas, é como se ela estivesse dando as costas para tudo. Então, o que acontece, né, com essa carta? Traz o medo, né, de assumir os erros, de demonstrar a fraqueza, incapacidade para gerir a vida emocional, traz paixões destrutivas, uma obstinação muito grande que pode levar a pessoa ao fracasso, lógico, né? Ela deixa de se equilibrar para ficar olhando somente para a tentação, né? Então, a prepotência nas ações traz prepotência, né? Porque eu sou a pessoa que eu tenho o equilíbrio para conseguir tudo aquilo que eu quero, e na verdade não tem, né? Está sendo prepotente, né? E mania de grandeza. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande também com essa carta da força, porque ela é linda, é maravilhosa, mas ela tem um outro lado aí bastante escurinho, né? E vocês veem que aqui está tudo escuro. A carta da força normalmente tem o brilho do sol. Aqui está tudo escuro, até o leão está escuro. Bom, a carta da estrela é bem parecida com a carta da força, porque ela também olha para uma entidade, né? Quando ela está no seu lado aqui, no seu lado sombra, a gente consegue ver que ela está olhando para uma entidade. A carta da estrela fala de bênçãos, de presentes, de surpresas agradáveis, né? De possibilidades, mas quando ela não está, né? Quando ela está do seu lado avesso, traz uma incapacidade da pessoa ser natural, da pessoa ser espontânea, traz dificuldade de fluir com a vida, fica muito vulnerável, né, com seus ideais, então fica escutando demais os outros e fica muitas vezes receoso de fazer aquilo que tem na sua mente, né, na sua intuição. Então depende, né, e deposita sua autoestima em outras pessoas. Traz a falta de fé em si próprio, né? E também tem um outro lado aqui, que é a busca do reconhecimento constante, a todo custo, daquilo que faz. Medo de não ser apreciado, medo de não ser querido. Então, também traz aqui um perigo muito grande, né? E a nossa última constelação, né, que traz o eremita e traz a carta da lua. Então, o eremita no seu lado sombra, ele fala da fuga da realidade. Quando o eremita está de frente, ele está falando de buscas realmente verdadeiras, né? Ele está buscando sabedoria, sapiência, né? Ao contrário, é uma fuga da realidade, né? Um isolamento excessivo, uma dificuldade, né, para muitas vezes aceitar os erros, não só em si próprio, mas como nos outros também, né? Fala de hesitações, fala de ser cético. O eremita de frente, ele é totalmente espiritualizado, mas ele de costas, ele já fala em ceticismo, sabe? A pessoa fica cética, não acredita nas coisas, dá um excesso de prudência, né, ou perfeccionismo. Então, há que se tomar muito cuidado aqui com o arcano do eremita, porque o nome dele já diz, né? Ele é um eremita, mas ele está entre a solitude e a solidão. Então, há que se ter muito cuidado com ele, tá? Bom, e
nós temos aqui, né, a companheira, a Lua, né, trazendo toda a instabilidade emocional, né, fala dessas situações, né, dele ficar cético, dele não acreditar nas coisas, não acreditar nas pessoas, não acreditar nem em si próprio, né, leva ao isolamento, à fuga da realidade, porque a Lua é muito isso, né, a Lua tem essas questões aí de escapismo. Já na própria carta da Lua, né, o lado sombra dela, a gente já vê aqui que quem aparece é Lilith. Então, o lado da Lua, quando ele está no verso, traz dificuldade da gente realmente distinguir o que é real, o que é aparência, sabe? Fala de desejos mórbidos, fala de preguiça, fala de utopia, né? Aquelas viagens insólitas, flutuações emocionais, muita, vive de ilusão, alimenta realmente fantasmas do passado, ou seja, vive lá presinho no passado, ou em coisas boas, ou em coisas ruins, né? Seja da forma que for, né? Aqui é como se a pessoa tivesse... a carta da Lua é engraçada, né? Porque você não vê o outro lado como a gente vê normalmente a carta da Lua, né? Mas você olha de frente para os seus medos, né? Porque Lilith é isso, né? Lilith é olhar de frente para os seus receios, para o seu lado obscuro, né? Ela é o lado obscuro da Lua, da noite, enfim. E Lilith traz ali os seus maiores medos, maiores receios. Então a gente tem que olhar muito aí para dentro de nós, sabe? Para entender melhor o que acontece na vida da gente. Bom, pessoal, então ficamos aí com o lado escuro do tarô, cada uma das 22 cartas. E semana que vem tem mais, viu? Continuação dos arcanos, só que agora de uma outra forma, né? Agora da forma positiva, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like. Beijo enorme no coração de vocês. Até semana que vem. Bom final de semana. Shabbat Shalom.